Olá, hoje eu tô aqui com a doutora Joyce, ginecologista, e a gente vai bater um papo sobre um tema que está muito em voga essa semana, que no dia 15 é comemorado o Dia Internacional da Sensibilização da Perda Gestacional, Neonatal e Infantil. A doutora Joyce vai trazer algumas questões dessa parte médica e aí eu comento um pouquinho também da parte nossa enquanto psicólogos. Bem-vinda, doutora Joyce, que bom tê-la aqui. Obrigada, Leda. É um prazer poder estar aqui com você hoje, Leda. Eu sou, a doutora Joyce Lima, sou ginecologista, sou sexóloga. E na prática médica, as perdas gestacionais, elas são extremamente frequentes, principalmente os abortamentos, Os abortamentos precoces, que seriam de primeiro trimestre. Do ponto de vista emocional, extremamente ruim. E as causas são várias. Os abortamentos de primeiro trimestre são 50% das vezes por questões de cromossomopatias. Esse bebê provavelmente ia ter alguma síndrome, principalmente síndrome de Down e outras como síndrome de Patot, Edwards. Já as perdas tardias, que seriam depois de 12 semanas, podem ter outras causas. Hoje em dia a gente investiga muito as trombofilias, que seriam alterações de coagulação. Geralmente só começa uma investigação mais detalhada após um segundo abortamento. E a gente considera aborto até 22, 24 semanas. Depois disso já seria uma perda gestacional mais tardia, seria um parto prematuro, Ou mesmo a gente tem ali um óbito intraútero em qualquer fase após essas 24 semanas. Não é considerado mais abortamento. E a perda neonatal, ela é até o 28º dia de vida do bebê. Então ele nasce e aí sim que a gente considera a perda neonatal. Essas pacientes, quando acontece alguma situação, elas chegam a passar mal ou é uma questão que vai fazer o exame e aí detecta? Existe alguma situação que geralmente envolve o desconfiar que aquele bebê já não está com o coraçãozinho batendo? Tem alguma coisa assim que dá para a pessoa saber? Nem sempre. Existem situações em qualquer época da gestação que realmente podem ser detectadas muitas vezes só no ultrassom. A movimentação fetal ela tem uma importância muito grande no último trimestre de gestação, tanto que a gente orienta para a mãe, o que a gente chama de mobilograma, para ela deitar do lado esquerdo durante 1 hora, contar os movimentos. Em 1 hora o bebê tem que mexer pelo menos 7 vezes. Se ele não estiver mexendo a quantidade adequada, é importante procurar atendimento médico. E na maioria das vezes a gente consegue até detectar alguma causa. Algumas mães, principalmente que tem um óbito intraútero, mais para o final da gestação, diabetes gestacional pode ser uma das causas. Tem pacientes com pré-eclâmpsia, com esses quadros hipertensivos, isso leva a uma diminuição do aporte sanguíneo para o bebê e pode levar a um óbito intraútero. Mas em outros casos a gente realmente não consegue entender e explicar esse óbito. E às vezes a mãe descobre num ultrassom de rotina, o que é muito doloroso, muito difícil. E nessa questão do ser doloroso, ser muito difícil, essa dificuldade é para a mãe, que quando perde ali o bebê, é como a gente estava conversando, fica o vazio. A mãe carregava o seu filho ali no ventre e de repente não tem mais, fica aquele vazio. Então isso traz uma angústia, medo de uma outra gestação, de um outro abortamento. E muitas vezes isso é silenciado, É uma dor que a pessoa, isso não existiu, você não está passando por um processo de luto, você nem viu o rosto do bebê,
né? E muitas vezes aquele bebê já foi tão imaginado, tanto pela mãe quanto pelo pai, já tinha nome, né? Hoje a gente não precisa esperar lá ter o terceiro mês para saber o sexo do bebê, né? Já dá para fazer o exame, os chás de revelação. Então, tudo isso traz uma angústia e a gente precisa acolher essas pessoas, né? Tanto a mãe quanto o pai, porque o pai também sofre esse vazio, né? Isso, sem dúvida. Esses pais chegam para você também ali, junto com a mãe? Você já teve alguma experiência de algum pai, alguma coisa nesse sentido? Sim, esses pais, eles chegam também com uma tristeza imensa, né? E muitas vezes até a própria paciente consola o esposo, o companheiro, né? Porque é um momento muito doloroso. E até pra gente como profissional, né? No momento quando a gente vai fazer um ultrassom ou quando a gente está no consultório que a gente vai tentar escutar os batimentos do bebê e que a gente não encontra, é um momento, uma notícia muito ruim pra gente dar, né? Porque é como você disse, a expectativa é muito grande. A partir do momento que a paciente tem um atraso menstrual, que ela faz um beta-HCG, já nasce ali um pai, já nasce uma mãe, né? E muita expectativa e alegria da família. Então é muito, muito doloroso, um vazio muito grande para esse casal. E aí ainda tem a questão, né, que ainda tem a espera depois de ter perdido, né? Porque assim, do ponto de vista médico, se tem uma perda no primeiro trimestre e a paciente está sem sintoma, não está sangrando, a gente geralmente espera uma semana, 2 semanas para ver se o próprio organismo consegue eliminar, sem ter que passar por nenhum procedimento médico. Você trouxe, né, a questão da família. Para os pais, né, para o casal, muitas vezes já é invalidado esse luto. Para o familiar, então, né, para os avós ali, para o irmão, se tiver um irmão, né, então é importante a gente olhar para essas questões, né, não só no dia 15 de outubro, não só no mês de outubro, mas eu acho que o ano inteiro. Né, a gente dá voz a essas pessoas, entenderem que elas sim passam por um processo de luto, acolher essas pessoas, né, dar voz e vez para que elas possam falar, né, falar sobre o bebê, o nome do bebê. Então é importante a gente dar essa condição delas falarem, deles falarem, né, ou dos maridos também, porque tinha um nome, tinha toda uma expectativa, tinha um sonho, né? O pai às vezes fala assim, já comprou a camiseta do time, né? Ah, meu filho vai ser de tal time, vai ser como eu, e essa expectativa muitas vezes ela é quebrada. Sempre estar atento, né, ao emocional do paciente, não olhar só como uma questão técnica que para a gente como profissional pode ser comum, mas para aquele paciente é uma situação única e dolorosa. E falando na questão da cesariana, né, quando aquele bebê nasce, né, especialmente num óbito tardio, muitas mães querem pegar os filhos no colo, né, estar com eles ali. E isso faz parte do processo, né, do luto, da elaboração desse luto. Então é importante também essa acolhida, né? E é muito variável, assim, existem aquelas pacientes que elas têm esse desejo, né, que elas realmente querem ver o bebê, elas querem pegar, sentir, e existem aquelas que não querem, né, às vezes naquele momento ali é um momento de dor tão grande que elas realmente não querem ver o bebê. Até assim, pelo o vínculo que tem, não querem ainda criar um vínculo mais forte com aquele bebê. E aí é importante a gente saber respeitar o momento, né, e o desejo mesmo de cada um, né? Agradeço muito, né? Conta pro pessoal onde eles te acham, onde você atende. Bom, eu atendo na Soma Especialidades Médicas e vocês vão me encontrar também no Instagram, JoyceMLP. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando de um assunto, um tema que é tão importante, né? E parabenizo a Leda por trazer esse tema para discussão. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Pessoal, é isso. Um grande abraço, boa semana para todos.